eu vou te matar. Não vai matar nada não, porque eu sou um super-herói disso daqui. Não é nada. Assim, toma aqui. Seu malvadão, toma na sua testa, toma. Aqui, seu chifrudo, toma, ó. Não, eu sou malvadão, toma. Pá. Ah, sim. Morreu. Mamãe, eu posso ver o programa Team Foco no seu celular? Você já viu esse programa hoje, menina? Não, mamãe. Não, você não tá entendendo, porque eu quero ver de novo. Não, né? Você já assistiu esse programa e a mamãe tá usando o celular. Ah, não, mamãe, por favor. É daquela peça que a gente foi ver que eu gostei. E você já assistiu o programa. Fica quietinho que daqui a pouco o médico chama a gente. Hein? Você não me ama mais, não. Só uma briga. Queria ver o programa de novo, você não deixa ficar jogando esse joguinho de balinha no seu celular, não. Deixa de ser tolo, menino. Não sou tolo, não. Sou bonitinho. É lindo da mamãe. Toma, come a pipoca que a mãe comprou, tá? Tá quieto, daqui a pouco o médico chama. Pipoquinha gostosinha. Pipoquinha gostosinha. Pipoquinha gostosinha. Pipoca. Pipoca, pipoca. Pipoquinha. Menininho bonitinho, menininho bonitinho, menininho bonitinho, menininho, 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 menininho. Mamãe, por favor, deixa eu ver o programa Team Foco. E aí, galera do Arte em Foco. Pra quem acha que o Dia das Crianças acabou agora no dia 12 de outubro, tá muito enganado, né, Bárbara? Todo mundo sabe que outubro é o mês das crianças. E para encerrar com chave de ouro o mês dedicado aos pimpolhos, nós viemos falar do espetáculo infantil Nadistas e Tudistas em cartaz no Rio de Janeiro, aqui no Teatro Ipanema, e que reestreou no último dia 26 de outubro. É isso daí. Vamos falar com o elenco do espetáculo, que tá super divertido e que é uma ótima opção para vocês trazerem os pimpolhos de vocês para vir verificar o espetáculo. É isso aí, vem com a gente. Um nadista! Um tudista! Some daqui! É muito melhor ser um tudista! Nadista! Tudista! Nadista! Some daqui ou eu te expulso! Então me expulsa! Você duvida que eu te expulse? E aí, galera ligada no Arte em Foco, hoje a gente está aqui com o diretor e as atrizes do espetáculo Nadistas e Tudistas, que está reestreando, né, aqui no Rio de Janeiro, nesse último fim de semana. Gente, primeiramente, Lorena Comparato, Daniel Harris, a Clarissa Carrani. E eles vão falar um pouco pra gente desse nome curioso, né? Por que Nadistas e Tudistas? Fala um pouco desse nome do espetáculo, significado. Fala aí, Dani. Não, eu acho melhor a filha do autor, porque é o seguinte, essa peça vem de um livro de uma certa pessoa que escreveu e uma outra pessoa adaptou para o teatro. Exatamente. Então eu acho que a filha da pessoa que escreveu o livro é que deve falar um pouco sobre essa história. Então diga, Lorena. Então, meu pai, Doc Comparato, ele escreveu o livro Nadistas e Tudistas nos anos 80 para minha irmã mais velha, Fabiana. E eu e Clara, a gente estava com muita vontade de fazer teatro, a gente resolveu chamar uma pessoa, que é a Renata Mizrahi, para adaptar esse livro para o teatro, e a gente finalmente chamou o Dânio para super dirigir a gente e o Miguel Coker para produzir. Né? Então, os nadistas e tudistas, o que é isso, né? Tão estranho, mas remete aí a duas palavras muito importantes e contraditórias do nosso dia a dia, né? Que é o nada e o tudo. Então, é o povo que nada quer e o povo que tudo quer. E aí, o que será que acontece, né? Então, nossa peça é isso, conta essa história. E tudo por meio de uma avó que conta essa história para filho. Que seria a avó da sua personagem? A avó da minha personagem, que é a Luísa. Então, aproveitando, fala um pouco do personagem de vocês duas nessa história. Então, a Clara é uma nadista, eu acho ela super podia começar. Eu vivo a Nadinha, que é um ser do mundo dos nadistas. E ela é cheia de porquês, assim como a personagem da Lorena, que é do mundo real. E ela fica inconformada de não poder fazer nada e decide sair pelo mundo para conhecer o outro povo, os tudistas. E a minha personagem é a Luísa, né? Ela é uma menina muito inquieta, mas ao mesmo tempo ela está quase num momento de incapacidade de imaginar. E a avó, reparando essa incapacidade
capacidade, parando esse momento difícil, essa angústia da menina, resolve contar a história dos nadistas e tudistas por meio da abertura de uma mala cheia de coisas, para fazer essa menina começar a imaginar de novo, que é uma coisa deliciosa que a gente faz, né, na nossa infância, e a gente às vezes vai perdendo durante o nosso amadurecimento. E como você disse, esse livro é do seu pai, né? E a idealização é de vocês duas, não é isso? A idealização desse espetáculo. Nossa, e do Miguel Coker, que é o produtor. Então, me fala, o que motivou vocês a querendo levar essa história para o teatro? Então, vou falar a verdade, vou ter que falar, meu amor, Clarissa Carrani, ela veio com essa ideia, essa vontade de fazer teatro, e ela ficava me ligando toda semana, vamos fazer alguma coisa, a gente tem que fazer alguma coisa. E essa garra, essa raça dela, eu falei, cara, tem um livro do meu pai que eu amo, vamos fazer? Aí ela falou, vamos fazer. Aí a gente chamou o Miguel, que é um produtor, é um cara que faz. E fez. Fizemos, né? E acho que a gente tinha pensado assim, que esse projeto só seria do nosso jeito se a gente chamasse o Daniel para dirigir. Com certeza. E a Renata, a gente meio que foi procurando, a gente começou a ver os infantis que estavam rolando, já tinha assistido algumas coisas dela e tal, e a gente achou que ela era ideal para adaptar. Pra todo mundo saber, assim, a Clá estuda com o Dani há 7 anos, 7, 8 anos. É, um tempinho. E eu estudo há 5 anos com o Dani, 6, eu acho. Então, assim, a gente já veio de uma adaptação muito grande, um querer e um gostar muito grande do trabalho dele, para chamar, nosso primeiro projeto, nossa primeira idealização, a gente teve o prazer de chamar ele e dele aceitar, né? E Dani, falando da sua direção, me fala como foi que você botou a sua cara nesse espetáculo? Qual foi o caminho que você deu para essa história? Tanta coisa. Bom, primeiro, eu acho que um dos momentos importantes da direção é quando você forma a equipe. Então eu acho que eu fui muito feliz na escolha do elenco. Eu chamei pessoas que eu achava pessoas talentosas e que entrariam num espírito de grupo. Eu sou uma pessoa muito apaixonada pela ideia do grupo, né, no teatro. Mesmo quando eu estou dirigindo fora da companhia Torres de Laura, eu tento imprimir um pouco essa sensação do grupo, a potência do grupo, o grupo como um organismo potente. Só que o grupo não é só você juntar pessoas, o grupo tem que ter uma cumplicidade que conflui no fazer teatral. Então, na hora que eu escalo o elenco, é um dos momentos mais preciosos do meu trabalho. E eu acho que eu fui muito feliz na hora que eu chamei o elenco, porque foi um processo muito gostoso. Os nadistas e tudistas têm essa brincadeira, como a Lorena já falou, do nada e do tudo, né? Uma mistura de voracidade ou melancolia, né? Depressão ou histeria, hiperativo. Então, a direção tenta o tempo inteiro pontuar esses dois extremos, seja na energia cênica, seja na estética do espetáculo, uma coisa na relação com a cor, e para que tem uma mensagem linda do espetáculo de que o equilíbrio perfeito não existe, mas que a gente tem que ter um olhar nessa direção, né? Porque o tudo, a gente se afoga no tudo, e o nada, a gente cai num abismo eterno e também insustentável, né, em relação a essa experiência fascinante que é estarmos vivos. Então a peça tem uma mensagem muito bacana, que é a tentativa de ir na direção de perceber a beleza do tudo e a beleza do nada, né? Então eu acho que o espetáculo, ele acaba tocando nesse lugar, né? E os figurinos são lindos. Eu acho que a equipe técnica também foi muito feliz. Primeira vez que eu chamei o Jorginho de Carvalho, que é um mestre de luz, né, para trabalhar com a gente. A direção musical do Leandro Castilho, o cenário do Ronald. Eu acho que é um processo feliz, assim. O elenco tem vontade de continuar a trabalhar junto, né? E eu acho que quando eu vejo eles se reunindo e com esse tesão, falando sobre isso, eu fico assim, meio assim, de longe, assim, orgulhoso. Eu, como atriz, assim, fazendo e vendo a peça, né, que a gente assiste um pouco,
Eu acho muito interessante algumas escolhas da direção que o público pode achar interessante também. Que é uma mulher mais jovem, né? Que é a Gabriela Rosas, fazer uma velha, que é a minha avó. É interessante. E uma atriz, que é a Tatiana Infante, faz 3 personagens. Ela aparece como as 3 mães na peça. Então, tem horas assim que a pessoa vê até o final e no final fala, ué, cadê as outras 2 atrizes? Que Cadê acham aquela que- velhinha? Cadê aquela velhinha? A senhora, onde tá? E foi uma boa caracterização, né? Ela ficou bem reconhecível. Mas a Gabriela é uma atriz de muito bom gosto. Então, assim, quando eu decidi botar a Gabriela para fazer a avó, eu tive uma sensação de que seria uma opção, foi muito ousada, porque como a Lorena falou, ela é jovem, né? Eu tô super rouco. Foi uma opção super ousada, mas eu tive uma intuição de que ela seria capaz de entender a essência da avó e não a composição da avó. A Tatiana, que é a outra atriz que faz as 3, é uma atriz incrível, porque é uma atriz que ela investiu numa relação comigo, em fazer aula comigo, né? E sempre foi uma atriz cômica maravilhosa, né? E de repente eu chamei ela para esse trabalho, que não é um trabalho especialmente, assim, são 3 personagens cômicos, mas justamente esse desafio de botar essa atriz que tem um verbo assim, de comicidade tão bom. Eu falei, cara, vai ser um desafio legal. E ele é uma atriz que tem um trabalho corporal muito bom, tem um trabalho de base, de dança muito legal. Então, foi bem assim, radical a minha proposta de botar essas 2. O Wendel e o Rodrigo, que é a dupla dos pais, são 2 atores maravilhosos, talentosos. E o Lucas, que faz o par com a Clarissa, é um ator incrível. É o tudista. Completo, canta, dança. É um ator incrível, super talentoso, um garoto muito interessante, muito dedicado, muito sério, muito talentoso. Então, assim, e pessoas muito do bem, muito saudáveis, sabe? Muito bom, muito gostoso mesmo. E eu acho que o texto é muito bom, sabe? Assim, é muito interessante. Eu acho que a questão, você sai da peça pensando sobre a coisa, cara, eu sou tudista ou eu sou nadista? As crianças terminam falando isso. Ah, esse daqui é nadista, ela dorme muito. Ah, esse aqui é tudista, só quer saber de jogar videogame. As crianças, no final, elas se auto-intitulam um dos dois seres, assim, dos 2 grupos. Essa peça fala de diferenças, né? E como respeitá-las, aceitá-las, né? Como vocês acham a importância dessa mensagem para as crianças, né? Nos dias de hoje, né, principalmente. Eu acho que é a mensagem, né? Eles estão sufocados por aquela pureza, né? Os 2 jovens são sufocados por essa pureza do só tudo ou a pureza do só nada. Os extremos, né? Eles estão sufocados por isso. Então, o encontro dos 2 é o encontro do tesão na diferença, né? Eles buscam o diferente. Isso é muito legal, porque a diferença... Eles querem isso. E a diferença é o caminho do aperfeiçoamento, né? A gente tende a não se interessar pela diferença porque o novo, o diferente, dá um certo medo, né? Num movimento de proteção nossa, a gente tende a rejeitar o que não tem a ver com a gente. Mas se você dá uma olhadinha no que não é parecido com você, você evolui, você cresce como pessoa, você cresce como artista. Então eu acho que essa mensagem é uma mensagem profunda que tem no espetáculo, mesmo sendo uma peça do teatro infantil. É infantil, não só entretenimento, tem conscientização. Claro. Tem uma frase muito linda que a personagem da Clarissa fala, que é: Tutano, eu tô vendo que tem muita coisa pra gente aprender um com o outro. E é isso que é legal do diferente. É isso que querem mostrar para as crianças. Exatamente, você aprende com o diferente, você vê o lado do coleguinha que é diferente do seu, então acho que a peça fala que o diferente não é melhor nem é pior. Ele te complementa porque é diferente. É o que te falta, sabe? Acho que a peça fala sobre isso, assim. E a adaptação do livro para o teatro ficou muito diferente? Qual é a principal diferença do livro, do doc para essa adaptação da Renata Mizari, né? Opinião, né? Na minha opinião, o livro, ele como é um romance, ele conta uma história
muito fixa e conta a história dos dois povos, o livro tem uma brincadeira super legal de preto e branco, metade do livro, e quando o amor acontece, ele vira colorido. E o livro você tem que virar ele pra ler, ele é todo torto, as cores, tem uma brincadeira com as palavras, com mudar as letras, tem uma estética muito interessante. Que o Dani com a direção, a Patrícia com o figurino, o Ronald com o cenário, eles conseguiram fazer essa brincadeira aqui. Então acho que o legal da adaptação é que teve a inclusão da história da Luísa e da avó para dar uma arredondada na história, para dar uma introdução para o público ter uma referência no palco, né, do mundo real. E também teve todas as brincadeiras do livro foram adaptadas para o palco. Eles trouxeram que é isso que eu acho super legal. E as músicas também do Leandro, eu acho que também fazem parte desse texto novo, né? Com certeza. Ah, gente, muito legal. E, bem, eu vou encerrando a nossa entrevista por aqui. Quero que vocês dessem uma mensagem para chamar a galera para vir assistir a peça que acabou de estrear aqui no Teatro Ipanema. Saiu do Oi Futuro, né? Acabou, saímos do Oi Futuro do Flamengo. E vocês vão ficar... 26 de outubro a gente está estreando aqui. Isso. E ficam até que dia? A gente fica até dezembro, não sabemos ao certo dia. Vamos torcer para aumentar e ficar aqui. Então, ó, dá tempo ainda para quem está procurando uma programação legal para trazer as crianças. Vem assistir os Nadistas e Tudistas. Sábados e domingos, 4 horas, no Teatro Ipanema. Vem! É isso aí. E continua aí que o programa ainda não acabou. Vem pra cá com a gente. É isso daí, Bárbara. Bom, tô aqui agora para saber o que as pessoas fazem para desvencilhar daquelas curiosidades que as crianças sempre têm, né? Aquelas perguntas indiscretas. E o que as pessoas passam de melhor para essas crianças? Vamos ver o que o pessoal na rua tem a dizer? Acompanhe comigo. Bom, eu tô aqui agora com a Marcele, que é mãe de 2 bebês de 30 e 28 anos, não é isso, Marcele? Me diz aqui, quando eram bem pipolinhos assim, qual foi o melhor ensinamento que você acha que você passou para eles? Melhor ensinamento, que eles fossem honestos, né, com eles mesmos principalmente, né, e com as outras pessoas. A melhor forma de educar é dando exemplo desde pequeno, porque também desde bebê eles entendem tudo que a gente faz, tudo que a gente fala, eles percebem muito o ambiente que eles estão. Então, para mim não tem segredo, não tem receita. Bom colégio, estudo, né, educação. Evitar um pouco o computador, porque eu tenho um de 5 anos que só quer computador, joguinhos de internet o tempo todo. Agora celular também a gente tem que esconder, porque tem esse joguinho de Paul e ele quer jogar o joguinho e ainda fica viciado, porque tipo assim, a criança pega, tá jogando um jogo, se morre um jogador, a criança fica nervosa, mamãe, meu amigo morreu, mamãe. Então tem que evitar essas coisas todinho. O maior ensinamento é aprender mesmo aos pouquinhos, né, a andar com as próprias pernas, né? É ensinar ele a viver a vida dele sozinho, conseguir ser uma pessoa do bem, e, enfim, não depender tanto dos outros, da mãe principalmente, né? Aos pouquinhos a gente tem que começar a deixar ele andar com as próprias pernas, acho que é isso. Deixar solto, né? Deixar solto, é. E você acha que a palmada vale? Não. Dei palmada. Sem palmada ficava difícil. Olha, ainda não cheguei nessa fase, mas eu espero que não seja preciso. Eu vou tentar de tudo para não chegar. Tem que conversar. A gente senta, conversa, bota a cadeirinha do castigo, bota a cadeirinha lá, ó, vai ficar 5 minutos aí no castigo. Só pode levantar, se pedir desculpa e prometer que não vai fazer de novo. E aquela situação engraçada quando a criança te deixa numa saia justa fazendo aquela pergunta indecorosa? Como que sai disso, hein? Passei por isso tudo. 3 filhos homens, o que você acha? Eu sempre fui a favor de não mentir e de tentar falar, claro, de forma que a criança possa entender, mas o que realmente é, né? E não fazer rodeios ou inventar alguma historinha. Se eu não respondesse, eles iam perguntar para outra pessoa e talvez a resposta não fosse a correta, né? Mãe de filho homem é diferente. A gente não se acanha, não. Bota uma cedilha e vai em frente. Vai fazer o quê? Bom, tem meu marido para me ajudar, né? Eu espero. Eu faço pra mãe. Pra mãe, porque é a maior parte do tempo quem fica é ela. Eles perguntam mesmo. E televisão, se tiver alguma mulher de biquíni, meu filho, mãe, mãe, bonita. Filho, bota no desenho. Vamos tentar mudar esse negócio. É assim. A gente tem sempre uma forma lúdica, né? Primeiro a história da cegonha, né? Tem sempre uma história bonitinha para contar. E, enfim, aos poucos a gente vai ter que, né,
chegar na realidade mesmo. É isso daí, a gente viu que tem muita gente empenhada em poder educar bem os seus pimpolhos, né? Tem aqueles que são a favor da palmadinha, aqueles que não são, mas no final, gente, o que importa é dar muito amor pra criançada, pra crescer aí adultos felizes, honestos, não é? É o que vale. A Arte em Foco fica por aqui, fique com a gente. Até a próxima.